Fala galera, eu sou o professor Asley de Sociologia e sejam muito bem-vindos ao EXP Resolve. Aqui nós vamos simplesmente gabaritar todas as questões do Enem de 2009 até hoje. E eu queria muito chamar a atenção de vocês no vídeo de hoje, porque nós temos uma prova da prova do Enem 2017, da prova de Libras. Veja como nós podemos utilizar determinados elementos sociais, por exemplo, da própria história, para poder analisar outros aspectos da vida em sociedade. Vejam só, você tem um texto de uma revista alemã. O nome do texto é O Muro de Berlim, tá? E é um texto muito curto, muito simples e objetivo. Pedaços grandes e pequenos do Muro de Berlim encontram-se hoje em todos os continentes. A Fundação Federal para a Superação da Ditadura encontrou frações do muro em 146 lugares em todo o mundo. Deve existir mais 2 metros do muro nos Estados Unidos. Deve existir mais 2 metros do muro nos Estados Unidos que em Berlim. Veja, eu tenho um tipo de evento, de objeto, mas de evento, que o Muro de Berlim, ele é um grande símbolo, por exemplo, de um período histórico muito importante do século XX, que é o que você conhece, por exemplo, como Guerra Fria. O Muro de Berlim é um símbolo que marcou a Guerra Fria. Colocando em referência aquilo que acontecia na Alemanha representava aquilo que acontecia no mundo inteiro. Você pode estar falando aqui em... os professores adoram usar essa expressão, né? Um mundo cada vez mais bipolar pós-Segunda Guerra Mundial. Representando de um lado os Estados Unidos, com o liberalismo, o capitalismo, do outro lado a União Soviética, por exemplo, com seu modelo socialista comunista. Veja só, mas apesar de estar discutindo sobre isso, a questão ela joga você para um outro aspecto. Por exemplo, como essas memórias do Muro de Berlim e esses fragmentos do Muro de Berlim encontram-se hoje espalhados pelo mundo inteiro. Inclusive, deve existir mais metros do muro nos Estados Unidos do que em Berlim, por exemplo. E aí o comando ele vai fazer um recorte muito específico. Ó. O interesse em adquirir, percebe que ele muda totalmente o tom? Ele não vai estar falando sobre Guerra Fria, ele não vai estar falando sobre bipolaridade, ele não está falando sobre conflito ideológico, nada disso. O interesse em adquirir parte dessa edificação histórica foi resultado do quê? Veja, ele está observando o Muro de Berlim em si, ou seus fragmentos, no aspecto cultural. Concorda? Então, tipo assim, nesse sentido, a importância desse momento histórico, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, e, consequentemente, as pessoas colocam como o fim da Guerra Fria, que mais tarde viria a acabar com a União Soviética logo em seguida, nos anos 90, o Muro de Berlim cai no final dos anos 80, e desse símbolo, dessa cultura, eu tenho a criação de modelos, principalmente de algo que nós já conversamos em questões anteriores, de um aspecto de memória. Cultura, memória e, por exemplo, identidade são elementos que estão totalmente relacionados aqui. Ou seja, o interesse em adquirir partes dessa edificação foi resultado do quê? De uma valorização artística da obra? Não é bem por isso. Não é por conta da obra que as pessoas estão buscando pedaços. Mas sim, e aí sim eu responderia logo de cara com vocês, pela dimensão política do símbolo. O que representa, politicamente falando, esse símbolo que é um fragmento do muro? A importância desse pequeno símbolo aqui. Veja, a supressão significa acabar, né? Violenta da memória coletiva. Ninguém está falando sobre isso. A capacidade turística do monumento histórico, as pessoas estão só por conta disso? Acho que não é bem o caso. E a fragilidade política da reunificação alemã. Também não é esse o ponto. Veja, as pessoas então estão interessadas no Muro de Berlim pelo que significa esse fragmento do muro, o símbolo político de todo esse contexto que nós colocamos envolvido no todo o processo. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, tirado suas dúvidas. E a gente se vê logo logo. Valeu!